Então, meninas, eu gravei a primeira parte desse trabalho, tá? Que é a 8ª aula, mas teve um probleminha no vídeo e não teve jeito de ser postado, tá? Então, eu vou explicar pra vocês aqui o que a gente vai fazer, tá? Aqui a gente tem 2 abóboras, uma em cima da outra, 2 berinjelas e 2 chuchu, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo chão e tudo que está por cima dessa linha é o fundo, a parte de cima, tá? Então, pra gente começar aqui, ó, a gente vai estar trabalhando com a cor caqui, clareador, tá? E também a gente vai estar trabalhando aqui com um pouquinho depois do sépia. Ó, o sépia, tá bom? Vamos estar pegando aqui, ó, um pincel, tá? Um pincel grande. Eu vou estar trabalhando, deixa eu só me pegar o pincel aqui, pessoal. Ó, tô trabalhando com esse pincelzinho aqui, ó, que é um pincel super grande, número 14. E primeiro de tudo eu vou umedecer aqui, ó, o tecido, tá? Umedecendo o tecido, só nessa parte de baixo aqui, eu vou vir com a cor caqui, ó, começando daqui de baixo, ó. Tá? Na verdade, pessoal, eu até inverti as cores aqui, tá? Eu ia colocar o cinza aqui, ó. Colocar o cinza aqui e aqui no fundo o caqui, tá? Mas aí vocês podem estar colocando o cinza no fundo ou até mesmo o caqui, tá? Não vai fazer muita diferença não, tá? Pode colocar ou o caqui ou o cinza. Eu acho que talvez vocês tenham a cor cinza em vez do caqui, tá? Mas não tem problema nenhum. Ó, um fundo bem simples, tá? Que eu quero. E agora com o sépia eu vou vir pegando a tinta com o canto do pincel e vou, ó, aqui. Nessas partes mais profundas aqui, tá? Esses cantinhos que tem nos desenhos eu chamo de partes mais profundas. Por quê? Porque normalmente elas levam mais sombra, tá certo? Por isso, eu faço assim. Deixo elas mais escuras, sempre pegando pouquinha tinta, ó. Sempre pegando pouquinha tinta no pincel e escurecendo essas partes, tá? Esfuma bem, tá? Pra unir uma tinta com a outra, criando um degradê, tom mais escuro, tom médio e tom mais claro, tá? Agora, gente, no pratinho, a gente vai fazer a misturinha pra tá fazendo o fundo aqui, tá? Aqui eu usei o caqui mesmo pra fazer o fundo, com um pouquinho, ó, um pouco de clareador. Eu coloco no pratinho, misturo bem. Esse caqui vai ficar com um tom bem mais claro, ó. Eu limpo o meu pincel, tá? E eu vou começar aqui, ó, esfumando essa tinta, ó. Com movimento circular e com a mão muito leve, não precisa pôr força, tá? Se você colocar força aqui, ó, na hora de esfumar, o que que vai acontecer? Vai ficar marcado. E como a gente quer um fundo aqui bem suave, bem clarinho mesmo, vocês não precisam, tá? Quando vocês verem que o pincel praticamente não tem mais tinta, volta aqui e pega só um pouquinho. E, ó, e vem nas partes mais profundas, colocando, e depois você vai esfumando com movimento circular, ó, pra fora,
certo? Aqui é a mesma coisa. A gente tá fazendo a parte do fundo, ó. Aqui, o braço até dói um pouquinho, tá? Mas é assim mesmo. Você vai esfumando com calma, ó. A maior concentração de tinta fica nas partes mais profundas. Eu venho pegando sempre pouquinha tinta e vou esfumando com movimento circular, tá? Se vocês repararem, em momento nenhum eu molhei o meu pincel na água. Não é necessário, tá? Ó. Aqui tá molhado, mas quando secar, vocês vê que fica um fundo bem suave, tá? E agora a gente vai continuar aqui também, ó. Pode estar fazendo trabalhando com o pincel pituá também, só que o pincel pituá tem que pegar pouca tinta, tá? Muito pouca tinta pra não ficar marcado aqui. Ó, o segredo é esfumar bastante. Tá? Não precisa levar tinta muita lá em cima pra fazer aquela rodona. Ó. Movimento circular. Aqui, depois que secar, vocês podem estar retocando, tá? Com sépia, pra dar diferencial. Por quê? Porque aqui, ó, no outro vídeo que eu fiz, eu acabei usando o cinza. E aqui eu acabei me atrapalhando e não usei o cinza. Então, pra destacar da cor caqui daqui pra essa daqui, a gente precisa tá retocando aí o CEP, tá bom? Depois de seco, vocês retocam aí o CEP, tá? Já guardei meu restinho de tinta no potinho, porque eu diluí com o clareador, então eu posso guardar o restinho que sobrou. Com a sujeirinha do pincel, eu tô vindo, ó, tá? Retocando, certo? Agora a gente fecha as tintas, né, pra elas não secarem. E a gente vai estar trabalhando aqui a abóbora, tá? Pra trabalhar a abóbora, eu vou estar utilizando aqui o verde pinheiro e o ocre ouro, tá? Com o verde pinheiro, a gente vai estar preenchendo, ó. Vamos começar por essa abóbora que está por baixo. Nós vamos preencher toda a abóbora. Com a cor verde pinheiro. Deixando sem preencher, gente, essas manchinhas, tá? As manchinhas da abóbora. Essa parte aqui, ela é um pouco chatinha, porque ela é demorada, mas ela é bem simples de fazer. Só você ir preenchendo, tá? Pra poder ficar bem preenchido e não ficar manchas brancas no seu trabalho, tá? Então, ó, a gente preenche. Toda a fibra aqui do tecido. Tá? Eu tô utilizando aqui um pincel menor, tá? Que facilita eu colocar a tinta nesses espaços menores entre uma manchinha e outra. Eu não sei como chama o nome dessa abóbora. Eu chamo de abóbora, tá? Depois que a gente preencher, a gente vai estar trabalhando com ocre, tá? Ó, eu vou aqui no paninho limpar o meu pincel. Com ocre ouro, ó, eu venho aqui com um pincel pequeno, tá? Número 6, e eu vou preencher todas essas manchinhas que ficaram em branco. Ó.
Só mesmo preencher, tá? Não precisa ter muito cuidado, não, porque não tem problema se passar por cima do verde, tá? Preenchemos, certo? Aqui, vou fazer essa bordinha. Agora, a gente vai vir com o branco, a tinta branca, ó, um pouquinho de tinta, e eu vou vir colocando aqui as manchinhas, ó. Mas no centro de cada manchinha dessa que a gente colocou, a gente coloca um pouquinho de branco e esfuma, né, espalhando pra tá iluminando, tá? Só pra iluminar. Vou limpar o meu pincel e vou voltar a trabalhar com o ocre, tá? Agora, com o ocre, eu vou fazer algumas pequenas manchas aleatórias, ó, só apertãozinhos mesmo, na parte verde, tá? Bom, nada muito complicado, tá? E a nossa primeira parte tá pronta. Agora, a gente vai estar trabalhando os outros elementos aqui, tá bom? Para dar continuidade, a gente vai estar trabalhando as berinjelas. Fechar as minhas tintas, tá? Para as berinjelas, a gente vai estar trabalhando com o pincel número 10, tá? Com a cor violeta e com a cor berinjela, tá? Aqui. E com a cor lilás bebê para a luz, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. A minha tinta tá quase no final, ó. Então, a gente vai depositar a tinta nessa berinjela aqui do centro, por quê? Porque ela está por baixo desta, tá? Então, é bem simples, não tem muita dificuldade, ó. Levando a tinta para cima. Certo? Agora, eu venho, ó, de cima, ó, puxando a tinta para baixo. Ó, cuidado com a bordinha, tá? Pra ficar bem feitinha. Com as laterais, né? Do desenho. Ó. E eu venho descendo. Vou pegar mais tinta, que o meu pincel tá com pouca tinta. E eu venho descendo e preenchendo bem essa fibra. Tá? Vou ser bem devagar para que vocês possam entender. Tá? Ó, agora com o lilás bebê, ó, eu vou pegar e vou colocar aqui no centro onde ficou sem tinta, ó. E aqui eu vou esfumar essa tinta com movimento circular, ó. E essas bordas aqui, ó, elas têm que ficar bem esfumada para não ficar manchado, tá? Então, a gente vai, ó, esfumar bem, com movimento circular, com a mão leve também, tá? O importante é repetir várias vezes esse mesmo movimento, tá? Então, a gente já tem marcado aqui o local da luz. Deixa a minha tinta aqui do lado, que eu vou utilizar novamente daqui a pouco. E a gente vem passando para a cor berinjela, tá? O berinjela é um tom muito escuro. Então, a gente vai começar aqui daqui de baixo, ó, levando para cima essa cor. Por quê? Porque aqui tem vários elementos em volta desta berinjela. Então, eles vão fazer sombra. Vão projetar sombra aqui na outra aqui, tá? Com movimento circular, a gente vai integrando uma cor na outra, tá? Aqui, ó, a gente também pode colocar um pouco do berinjela pra dar uma escurecida. Nessa lateral também quero um pouquinho mais. Certo? Agora, a gente vai estar trabalhando essa outra berinjela aqui. Não precisa lavar o pincel,
tá? Ó, vamos começar daqui de baixo, ó, fazendo o contorno em volta do chuchu e vamos esfumar, tá? Espalhando a tinta pra tinta entrar bem no tecido, ó. Aqui também, ó, sempre levando pra cima a tinta, ó. Tá? Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Agora a gente volta, né, de cima para baixo. Fazendo essa parte aqui de baixo, ó. Os contornos, tá? Como eu tô tendo que pegar tinta dentro do vidrinho, porque a minha tinta tá pouca, eu tô tendo um pouco de dificuldade em não fazer muita bagunça, né? Ó, aqui, ó, preenchimento. E a gente vai esfumando e deixando essa parte do centro sem tinta. E a gente precisa deixar aqui um espaço pra gente tá fazendo aqui a luz. Tá? Certo? Agora eu vou limpar novamente o meu pincel. Eu vou vir com o lilás bebê, tá? Eu já vou deixar marcada aqui aquela sombra. Eu vou limpar o pincel para tirar o excesso. E eu venho aqui, ó, com movimento circular, esfumando esta luz, tá? Vou limpar o meu pincel. Vou pegar mais, ó. Tá? Ó, e vou esfumar novamente. Tem que esfumar bem pra não ficar marcada essa mancha aqui. Pra não ficar a mancha marcada, como se fosse uma bola branca. Tem que parecer uma luz, uma... Então, eu vou pegar mais um pouquinho aqui agora com a tinta de um lado só do pincel e eu vou vir aqui, ó, nessa lateral. Tá? Colocando só um pouquinho, porque aqui a berinjela tá uma em cima da outra. Aí já vou entrar com o tom escuro, ó. Berinjela. Ó, vou retocar aqui. E aí, a gente vai colocando a cor berinjela. Aqui, ó, essa parte teria um pouco de sombra. Certo? Vamos esfumar bem. Tá? E aí, agora a gente vai tá, ó, trocando de pincel. Vou pegar um pincel aqui menor. E vou com verde oliva, eu tava fazendo preenchimento da parte verde de cima da berinjela, tá? Vocês podem usar qualquer tom de verde. Essa parte aqui, ele tem um tom levemente seco, né? Então, a gente vai fazer assim, ó. Ó. Vamos preencher. Com verde oliva. Bem preenchido. Vamos usar o branco pra tá iluminando. Agora, pegando a tinta de um lado só do pincel, tá? E eu vou vir aqui, ó, nesta lateral da seba, levando para cima esse branco, ó, iluminando esse sentido lá, tá? Aqui também eu vou pôr um pouquinho. E aqui, ó, vai ser só nessa parte de baixo aqui. Tá?
Ó, pouca tinta que eu pego, um lado só, e eu ilumino uma lateral dessa sépala. Bom, gente, eu não sei se é sépala que fala. Ó, levando lá pra cima. Agora aqui, vou fazer assim, ó, e puxar para baixo, ó. Tá? Isso. E nossa berinjela tá pronta, tá? Quando secar essa berinjela, a gente vai voltar e vai retocar essa luz dela, tá? Agora, a gente vai pra segunda parte do vídeo, né? Que já está aí. E a gente vai estar trabalhando os outros elementos, tá bom? Espero que vocês gostem e não deixe de assistir a segunda parte aí do vídeo, tá bom?